Olá a todos, sou Mário Caiô, doutorando em Teoria, Crítica e História da Arte pela Universidade de Brasília, e a minha pesquisa é sobre a relação das artes visuais com a imagem e movimento, cinema, vídeo e outras formas que articulam a questão do tempo e da narrativa, né? Gostaria de cumprimentar e agradecer aos organizadores da ANPAP pela oportunidade, e também gostaria de cumprimentar os colegas, os demais colegas da mesa. Hoje eu vou apresentar um artigo chamado A Semiosfera da Videoarte no Brasil, onde debato um pouco a questão da videoarte como uma cultura própria. Enfim, é bastante comum a expressão, né? Eu fiz uma videoarte, aquilo é uma videoarte, quando está se referindo a alguma experiência relacionada com a imagem e movimento e que não cabe muito bem em categorias mais tradicionais, como documentário, história de ficção, etc. Isso acontece mesmo que o trabalho não seja feito em vídeo, né? Como é na maioria dos casos de hoje em dia, né? Então, pensando justamente nessas questões que eu vou relacionar com outros pontos da semiótica da cultura, mais especificamente com a ideia da semiosfera de Yuri Lotman e a questão de fronteira, centro e periferia, né? Que a semiosfera traz, né? Então, só para contextualizar, Yuri Lotman foi um semiótico russo-estoniano, um dos principais nomes da linha da semiótica da cultura, professor da Universidade de Tartu, né, um importante centro de semiótica, e desenvolveu esse conceito da semiosfera, né. Já a videoarte surge na década de 60, a partir da experiência de Nanjum Paik, Wolf Wolskel, enfim, com trabalhos que articulam a questão da imagem transmitida via broadcast, a televisão, e também pelo sistema de vídeo tape, né, da fita de vídeo, né. Vale a pena ressaltar que esse período é marcado por questões de ampliação da fronteira da arte, e a videoarte está contida nesse processo, né. Essa ideia de desmaterialização do objeto artístico, como apontou a crítica americana Lucy Lippard, enfim, um momento onde, de maneira geral, essa ideia do conceitualismo está bastante em voga, né. Na questão das imagens de movimento e da tecnologia, é um momento onde elas são utilizadas como uma expressão artística, né? Elas são pensadas e apropriadas de forma subjetiva, né? Enfim, bastante próximas ao conceito de arte e mídia, né? Que aqui no Brasil foi bastante divulgado e pensado pelo também semioticista Arlindo Machado, né? De maneira bem resumida, pegando até uma própria citação de Machado, a arte e mídia poderia ser a experiência de diálogo, colaboração e intervenção crítica nos meios de comunicação de massa, mas que, por extensão, abrange também quaisquer experiências de artistas que utilizam de recursos tecnológicos, recentemente desenvolvidos, sobretudo no campo da eletrônica, da informática, da engenharia biológica, né? Então, nesse sentido, a videoarte faz parte dessa ideia da arte mídia, justamente por essa questão que ela traz com a tecnologia, com a arte, com a comunicação de massa, né? E aí aqui que a gente vai relacionar um pouco com a ideia da semiosfera, principalmente com as fronteiras, né, das semiosferas, né? A questão das fronteiras é bastante importante, né? Lotman diz que a fronteira semiótica é a soma dos tradutores bilíngues, filtros, pelos quais um texto é traduzido para outro idioma ou idiomas, que estão fora dessa semiosfera dada, né? Então, nesse caso, nesse diagrama que a gente fez, né, esses tradutores bilíngues, no caso da videoarte, seriam essas relações com a tecnologia, com a comunicação de massa e a própria arte, né? Ou também outras relações que podemos encontrar, né? Enfim, agora vamos olhar um pouco para a história da videoarte no Brasil, né? Como é que ela se desenvolve, né? Apesar de existirem algumas divergências, é mais ou menos um consenso que o primeiro trabalho pensado e realizado com esse objetivo foi a performance da Ana Lívia Cordeiro, em 1973, chamada M3X3, que foi exibida na TV Cultura, né? Depois de 74, um grupo de artistas do Rio de Janeiro, estimulado por um convite a participar de uma exposição nos Estados Unidos, desenvolveu uma série de trabalhos nesse suporte, né? E só em 77, quando o Museu de Arte Contemporânea, ligado à USP, que era dirigido por Walter Zanini, adquire um equipamento
de vídeo é que começa experiências de forma mais constante em São Paulo. Isso não quer dizer que não tiveram experiências antes, tiveram, mas de forma mais constante, enfim, foi a partir de 77, né? Então, também o Arlindo Machado, que também estudou bastante essa questão da história do vídeo, ele propõe a divisão em 3 gerações, né? A primeira geração, chamada de pioneiros, seria essa que a gente falou um pouco, né? Bastante ligada ao universo das artes plásticas. Uma segunda geração mais ligada à comunicação, ao veículo de massa, né? Que foi chamada de vídeo independente, né? A geração do vídeo independente, na década de 80, e a terceira geração, mais ou menos na década de 90, segundo Machado, faria essa síntese, né? E aí eu coloquei esses 3 pontinhos, porque Machado pensa isso nos anos 2000, né? E a pergunta que eu faço é como é que ficam essas gerações posteriores? De certa maneira, dá para a gente enxergar características que consigam unir elas, enfim, é uma pergunta que eu deixei em aberta, né? E aí, voltando para a relação da semiosfera e dessas coisas, dos filtros bilíngues de Lockman, um ponto importante para Lockman é que as fronteiras da semiosfera não são apenas espaciais, do espaço, elas também podem se dão também de forma temporal, né? Então, essa própria divisão que Machado faz é também uma das fronteiras dessa semiosfera da videoarte, né? Outra questão que eu gostaria de ressaltar, né, da semiosfera da videoarte é que essas primeiras pesquisas no Brasil elas acontecem por um estímulo do exterior, né? No caso do trabalho de Ana Lívia, a TV Cultura só aceitou produzir e exibir o vídeo porque ela tinha uma carta convite do Festival de Edimburgo que iria exibir o trabalho. No caso do Grupo Carioca, como que eu falei acima, esses trabalhos surgem a partir de uma convite para participar de uma exposição nos Estados Unidos, na Filadélfia, que pretendia fazer um panorama da videoarte no mundo, né? Aí esse grupo consegue uma câmera de vídeo Portapec do cineasta João Tobias Zulay, e aí realiza essa experiência. Então, sempre essa questão do centro-periferia, né? Sempre uma questão, enfim, dessa relação da semiosfera, né? E aí a gente pode pensar o centro da semiosfera, esse exterior, e a periferia, nós, do Brasil. E essa relação, como o próprio Lockman define, ela é bem dinâmica, né? O centro vai tentando puxar a periferia para dentro, enquanto a periferia também vai se conectando com outras questões que estão fora dessa fronteira, né? E aí, pensando um pouco no caso dos artistas de São Paulo, que não participaram, por exemplo, dessa exposição na Filadélfia, por eles não tinham acesso à tecnologia, eles estariam fora dessa semiosfera, mas eles seriam extrasemióticos, né? Mas, de certa forma, eles já estavam sendo atraídos para a semiosfera, um pouco como uma força da gravidade, né? E aí, para concluir, que no texto está bem mais envolvido, né, é que, na verdade, essa semiosfera da videoarte, em vários momentos, e esse foi o caso dessa exposição nos Estados Unidos, na Filadélfia, e também como pensavam alguns teóricos e críticos, que esse centro da semiosfera não é a arte, sim a TV, né? A TV que seria o centro. E aí eu acho que essa é uma questão que eu gostaria de deixar para trazer o debate. Enfim, como é que isso se dá, se existe um desvio do foco, enfim, deixar essa pergunta no ar. Agradecer mais uma vez, muito obrigado, até a próxima oportunidade.